Olá, pessoal! Um tempo atrás a gente fez um post aqui no Vida e no Sinta Energia sobre sonhos e tivemos um engajamento bem forte em cima desse post. Muitas pessoas vieram perguntar pra gente sobre o assunto, né? Então eu resolvi vir falar um pouco com vocês sobre esse assunto. É um assunto um pouco subjetivo, na verdade muito subjetivo, né? É muito difícil tu entrar nesse espaço dos sonhos e interpretar eles e dizer o que significa, né? Sonhei com isso, significa isso ou aquilo, né? Então, eu vim compartilhar com vocês um pouco da minha experiência com os sonhos, né? Começando por um tempo, no início do meu casamento, até um tempo atrás, eu tinha muitos sonhos, né? Esse é um exemplo em que era muito repetitivo, em que meu marido me abandonava e ia embora de casa, eu ficava sozinha cuidando dos meus filhos e como, né, aquele desespero, ou ele me traía, ou isso, ou aquilo, né, mas sempre relacionado a essa questão de eu não conseguiria viver sem esse casamento, sem ele, né. Quando daí eu comecei a prestar atenção, por que isso acontecia tanto? Por que eu sonhava toda semana a mesma coisa, né? Será que isso quer me trazer alguma coisa? O que quer me trazer, né? E logo depois, dentre outros sonhos, né? Água, tormentas, medos, né? E eu sempre fui de prestar muita atenção nos sentimentos que eu tive, né? Acordei com aquela angústia, acordei com aquele medo, acordei com aquela preocupação. Então eu sempre prestei atenção no sentimento que eu tinha quando eu acordava. Sempre cuidei com isso. Eu sempre prestei atenção, olhei para isso, né? E quando eu comecei a mergulhar fundo nas terapias holísticas na minha vida, que eu comecei a mergulhar fundo fazem mais ou menos uns 4 anos, né? E aí eu comecei a perceber o que isso estava querendo me trazer, né? Esses sonhos, por exemplo, com o meu atual marido, esses sonhos, tipo, pra que esses sonhos, né? O que isso quer me trazer? Eu comecei a olhar para isso, comecei a perceber que esses sonhos estavam me trazendo uma dependência emocional dele, né? Da situação, por exemplo, assim, que eu jamais poderia viver a minha vida se ele não estivesse junto, se ele fosse embora, se acontecesse alguma coisa com ele, eu não ia conseguir viver sem ele, né? Então, olha só, percebe? Tá certo? Você viveu uma vida totalmente dependente de outra pessoa. Então, para mim, esses sonhos me trouxeram esse olhar, né? Que eu preciso ser suficiente. Não querendo dizer que posso me separar, que posso isso, que não vou ficar triste, não. Mas que, assim, eu preciso ser suficiente, eu preciso entender que as coisas podem acontecer na vida, né? Eu posso vir a estar sozinha, ou meu marido estar sozinho, ou a gente tem que estar preparado e saber lidar com essas situações que acontecem inesperadamente na nossa vida, né? Outra questão de sonhos era muitas tormentas, assim, coisas acontecendo, com água, muitos sonhos que eu não conseguia me desapegar, né? Eu comecei a trabalhar muito essa questão do desapego, também comecei a perceber muito essa questão do desapego. E eu vivia uma época em que a gente tinha uma empresa, eu e meu marido, que nos rendia, né, muito dinheiro, não precisava me preocupar com essa situação financeira, então eu era totalmente apegada a essa situação. E o meu marido, ele já estava há um tempo já me falando que não estava mais feliz. E eu sempre apegada àquela situação, ok, mas a gente tem que continuar porque é o nosso sustento, né, aquela coisa. E eu comecei a perceber que, será que tá certo isso? Será que eu preciso ficar apegada a essa situação? Talvez uma empresa que o meu marido não está feliz, eu já estou querendo seguir em outro caminho, e como que vai ficar, né? Vamos olhar para isso. E foi onde eu também comecei a olhar para isso. São várias situações da minha vida em que eu comecei a olhar para o que aqueles sonhos estavam querendo me trazer, né? Então eu acordava com aquele medo de perder o quê, né? É a situação financeira, o conforto, então vamos olhar, vamos rever. E isso é uma forma de autoconhecimento, né? E vai a fundo, não tenha medo, vá a fundo. E é mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês. E hoje em dia eu consegui lidar com toda essa situação do desapego, né? Conseguimos vender o nosso negócio, estamos tentando uma outra vida, tá tudo bem, graças a Deus, e hoje em dia eu consigo prestar atenção nesses sonhos. Os sonhos vêm e eu olho para aquilo, né? Que medo é esse? Ou que apego é esse? Ou que incerteza é essa? Ou que insegurança é essa? Ou que dependência emocional é essa que está querendo me trazer? Na verdade, nós temos que ser suficientes. Para um relacionamento, por exemplo, que nem eu citei anteriormente, o relacionamento, eu preciso ser suficiente, estar bem comigo mesma, empoderada de mim, para estar
do lado do meu marido, caminhando juntos, seguindo juntos o nosso caminho. Eu não posso viver um relacionamento dependendo totalmente emocionalmente dele, né? Então, quando eu comecei a me dar conta disso, perceber isso e me empoderar como mulher, nunca mais sonhei, e hoje em dia é muito mais leve e leve para ele também conseguir passar essa segurança para toda a minha família, né? Então é muito bacana, era mais ou menos isso que eu queria compartilhar com vocês sobre os sonhos, o meu ponto de vista relacionado aos sonhos, né? E se precisarem de qualquer coisa, estamos aí. Arro!